Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. Nós queremos abordar nessa oportunidade mais uma temática relacionada à apologética. Entre as vários questionamentos que as pessoas fazem, questionamentos relacionados à apologética, está: a Bíblia foi copiada com exatidão ao longo dos séculos? A Bíblia para os cristãos é um livro sagrado. As pessoas, então, às vezes colocam em dúvida questões relacionadas à crença na Bíblia, à confiabilidade na Bíblia, perguntando se a Bíblia foi copiada com exatidão ao longo dos séculos. Vamos considerar, então. Primeiro, em relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é confiável? A confiabilidade do Antigo Testamento está baseada em 3 fatores. Primeiro, a sua abundância, datação e exatidão. Muitas obras da Antiguidade, se nós considerarmos aqui, sobreviveram apenas em um punhado de manuscritos. Os escritos de Platão, por exemplo, somente 7, 8 para os de Tucídides, e Heródoto só sobreviveram 8 manuscritos, e de Tácito, o historiador, apenas 20 manuscritos. As obras de Demóstenes e Homero chegaram a ter centenas de manuscritos. No entanto, o Antigo Testamento, no ano de 1890, um estudioso chamado Giovanni de Rossi publicou 731 manuscritos do Antigo Testamento. E desde então foram descobertos vários manuscritos então do Antigo Testamento em Genizá, no Cairo, isso em 1947. Também foram descobertos vários manuscritos no Mar Morto, em Qumran. Produziram mais de 600 manuscritos do Antigo Testamento. Inclusive eu tive o privilégio de ir na região de Qumran, ali próximo ao Mar Morto, onde viviam os essênios, onde foram descobertos então vários manuscritos. Ou seja, você observa então que a quantidade de manuscritos do Antigo Testamento é muito maior do que as de Platão, do que as de Demóstenes, de Homero. É interessante que as pessoas não colocam em questionamento ou em dúvida os escritos de Demóstenes, de Homero, de Platão, de Tácito, mas colocam em questionamento e em dúvida a confiabilidade, então, das Escrituras. Além disso, nós devemos considerar que os pergaminhos do Mar Morto contêm pelo menos fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção dos livros de Esté. O papiro Nash está datado entre o século II a.C. e o século I d.C. Então, esse é o primeiro elemento, a abundância. O segundo elemento é a datação, ou seja, os manuscritos que nós temos do Antigo Testamento, eles estão então com períodos muito consideráveis, em relação à sua datação. Além desse elemento, nós temos também o elemento das evidências internas da confiabilidade desses manuscritos. Primeiro, que os judeus eles tinham uma reverência muito grande pelas Escrituras e pela transmissão das Escrituras. Nós temos, inclusive, passagens duplicadas, como o Salmo 14 e o Salmo 53, que mostra uma transmissão paralela. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, é a antiga tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, ela está substancialmente de acordo com os manuscritos hebreus. Se você fizer uma comparação da Septuaginta, que é a versão grega, com a versão hebraica do Antigo Testamento, você vai ver que substancialmente está de acordo. A comparação também do Pentateuco samaritano com os livros bíblicos na tradição judaica tem uma similaridade muito íntima. E os manuscritos do Mar Morto fornecem manuscritos que datam de 1000 anos antes do que muitos que foram usados para estabelecer o texto hebraico. Estudos comparativos, então, mostram uma identidade palavra por palavra em 95% do texto. Variantes de menor importância consistem principalmente de erros de escrita ou de grafia. Então, depois de 1000 anos de cópia, nós podemos dizer assim, não houve mudanças de significado. Praticamente também não houve mudanças no uso de palavras. Ou seja, o Antigo Testamento, então, ele é inteiramente confiável. Falemos agora sobre a confiabilidade do Novo Testamento. A confiabilidade do Novo Testamento está relacionada ao número, a data e a exatidão dos seus manuscritos. O número de manuscritos do Novo Testamento são cerca de 5.700. Se você comparar com alguns livros da Antiguidade, que eram de cerca de 7 a 10 manuscritos, e um dos que tem mais manuscritos, que é a Ilíada de Homero, tem 643 manuscritos. É uma das que tem mais manuscritos
manuscritos é a Ilíada de Homero, tem 643, enquanto que o Novo Testamento tem cerca de 5.700 manuscritos. O mais antigo manuscrito do Novo Testamento, sobre o qual não para nenhuma disputa, é o papiro John Highlands, entre o ano 117 e 138 depois de Cristo. Grande parte do Novo Testamento, incluindo todos os evangelhos, estão nos manuscritos de Sester Pepli, que datam aproximadamente do ano 250 depois de Cristo. Ou seja, você observa então que grande parte dos manuscritos do Novo Testamento, elas estão muito próximas então da sua composição original. Os manuscritos então do Novo Testamento, eles também não são apenas os mais antigos, mas são também os que foram copiados com mais exatidão. Se nós considerarmos a Ilíada de Homero, por exemplo, um certo estudioso, professor, Bruce Metzer, descobriu que o texto dessa última obra representa apenas 90% do original, ou seja, houve 10% de corrupção textual. A Ilíada de Homero era cerca de 95% pura, e somente 0,5% do texto do Novo Testamento permanecia em dúvida. Ou seja, segundo A.T. Robson, avaliou que as dúvidas textuais do Novo Testamento têm a ver apenas com uma milésima parte de todo o texto. Ou seja, resumindo, nós podemos afirmar que o grande número, as datas antigas e a exatidão incomparável das cópias do Antigo e do Novo Testamento, elas estabelecem, então, a confiabilidade, então, da Bíblia. Isso quer dizer, então, que a mensagem substancial das Escrituras, ela não foi reduzida com o passar dos séculos. Nós podemos, então, afirmar que a Bíblia que nós temos hoje em nossa mão, ela é altamente confiável. Estes elementos que nós acabamos de enumerar, eles mostram então a confiabilidade então das Escrituras. Podemos então confiar que aquilo que saiu da pena dos profetas e dos apóstolos é o que está em nossas mãos. Portanto, a Bíblia, ela é digna de confiança. Que Deus o abençoe. Nós aguardamos você no próximo vídeo.